tá bom? Certo. Então, gente, para quem entrou depois, eu me chamo Davi, sou estudante do 8º semestre de enfermagem, e eu, juntamente com a Mariana, a Ayla e a Caroline, nós vamos ter essa conversa com vocês hoje acerca da ansiedade e as formas de enfrentamento. A gente vai trazer para vocês uma forma de enfrentamento da ansiedade associada à realidade que nós estamos vivendo, né? Associada à pandemia do Covid-19. Como eu estava falando, né? Nós participamos da Liga Acadêmica de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças e hoje é o primeiro evento de uma série de eventos que vai ter na nossa prosa científica. Caso vocês tenham interesse de participar das demais palestras, vocês vão no nosso Instagram, @liapspd, e aí vocês podem estar tendo acesso às outras palestras que vão ter. Nós ainda teremos 4 palestras aí pela frente, tá bom? E muito obrigado pela presença de vocês aqui. Agora a Mari vai se apresentar aí para quem já estava e para quem não, para quem chegou agora. Eu vou deixar a Ayla falar. Não, vai dar. Oi, gente. Meu nome é Mariana. Eu sou acadêmica de enfermagem também e eu estou no 8º semestre. Espero muito que vocês gostem e é isso aí. Ayla? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ayla, sou acadêmica do 7º semestre de enfermagem e é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês aproveitem muito, tá? Tudo isso que está acontecendo hoje. Carol? Foi mal, meu áudio tava fechado. Então, sobrou eu, né, gente? Me chamo Carol, a maioria aqui já me conhece. Sou acadêmica de enfermagem do 10º semestre da Unioro da Asa Sul. E, assim, o tema que a gente trouxe hoje, tentando ver uma doença psicossomática que cresceu bastante, né, nos últimos tempos, ainda mais diante do cenário que estamos vivendo, é de suma importância. Então, vou fazer agora um breve resumo para vocês sobre esse cenário que a gente está vivendo, né, da pandemia do Covid-19. Caso alguém não... Alguém falou, Davi, tenta colocar a câmera na horizontal. Caso alguém não esteja... Eu colei meu celular para ele ficar assim. Não dá para mexer aqui, não. Então, gente, caso alguém não esteja me ouvindo direito, pode interromper, pode perguntar, tá bom? Só falando só, pode interromper. Então, a gente sabe que agora a pandemia, com tudo que está acontecendo, a pandemia do Covid-19, ela é causada por um vírus chamado SARS-CoV-2. Marcelina Botelho está participando, tá? E é uma doença infecto-contagiosa que ela é transmitida principalmente por gotículas, né? Pela pessoa que está infectada. Por exemplo, pela tosse, pelo espirro, quando a pessoa passa a mão na boca e passa a mão em alguma superfície, e a pessoa que não está contaminada, não está infectada, aliás, vai lá e também passa a mão nessa superfície, a gotícula, ela é pesada. Por isso que ela... fica muito mais tempo no ar e ela tende a ir para a superfície, né? Elas ficam depositadas na superfície. E aí, por isso que eles falam para a gente do isolamento social, porque a gente não pode ver o vírus, mas a gente sabe o que ele causa, a gente sabe como é, né, as gotículas e tal, agora que eu expliquei para vocês, fica acho que um pouco melhor entendimento. E porque a gotícula, por mais que a gente esteja num lugar arejado, ela não simplesmente dissipa. Ela ainda vai permanecer ali por um tempo e vai cair, vai ficar ali na superfície. Então, por isso, do isolamento social. Só que com o isolamento social, vieram sentimentos como a tristeza, o medo, a solidão, eles estão cada vez mais comuns, né? Além da ansiedade e do estresse, que teve um aumento abrupto nos dados de acordo com o Ministério da Saúde. O que acaba agravando? O excesso de notícia. Quando a gente liga a televisão, tá falando sobre a pandemia. O Instagram fala sobre a pandemia. Twitter, todas as redes sociais falando sobre a pandemia. A gente ligava a televisão,
pandemia, Covid-19, morte disso, morte daquilo, tal pessoa pegou. Então, os números eram tão grandes que causavam uma certa ansiedade na gente que estava em casa, que, por exemplo, não pegou e ficava, meu Deus, será se eu vou pegar? Será se a minha mãe que está lá em Natal, será se ela pegou? E minha família, como é que está? E meus amigos, como é que estão? A gente começou a ouvir de sequela, várias pessoas morrendo, e isso tende, né, a nos deixar mais deprimidos. A mudança de rotina também foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa, porque estava todo mundo já com os planos. Geralmente a pessoa começa a se organizar no começo do ano, planeja viagem, planeja uma saída com os amigos, faculdade, trabalho, tudo quanto, e de repente foi uma realidade utópica, né? Porque a gente já não podia fazer o que fazíamos antes. E aí, com isso, também veio o distanciamento físico, né, o isolamento social que eu tinha falado, as consequências econômicas, sociais e políticas que interferem na gente de sobremodo direto. É direto. Então, essa situação, assim, ela teve um aumento e provocou um desconforto emocional muito grande. E visando isso, pensando nesse conforto emocional, a psicologia, ela acumulou um sólido conjunto de conhecimentos para como saber quando as pessoas estavam reagindo, como saber quando as pessoas estavam reagindo ao estresse, ansiedade, como elas estavam lidando com isso. Essa situação difícil, né? Então, algumas recomendações feitas pelo OMS tem ali a partir da cartilha, bem-vinda. Alguém entrou aí, bem-vinda. Tem a cartilha agora também de enfrentamento do estresse em tempos de pandemia, né? Porque a gente não tinha um documento que embasasse a saúde mental. A gente não tinha um documento. A gente tem vários documentos sobre diversas outras doenças, mas as doenças psicossomáticas, elas tendem a ficar em último lugar. Por quê? Depois, no final, eu quero que vocês me respondam. Vocês costumam ver notícia de suicídio, de ansiedade, de estresse na televisão, no Jornal Nacional? É muito difícil, porque os números são abruptos e eles falam que isso pode ser um gatilho. Então, eles meio que acobertam, né? Mas como estamos na prosa científica, não acho que seja... não, eles não colocam. Não acho que seja problema falar aqui com vocês a realidade que estamos vivendo, né? E o Davi vai explicar um pouco mais para vocês sobre o que é ansiedade, para ficar... Dizem que pode estimular a população. Exatamente, Marcelina. Eles falam que é como se fosse um gatilho, né? Tá passando um carro aqui. Fosse um gatilho, mas na verdade não é. A gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer, sim. Por quê? Davi vai explicar para vocês um pouco melhor sobre o que é ansiedade e a gente vai dando continuidade no nosso debate. Mas podem ir perguntando, falando, participando, tá bom? Isso, gente. Como eu falei no comecinho, mas algumas pessoas entraram depois, a gente está numa conversa. Então, vocês vão contribuir, a gente vai fazer aqui a construção do conhecimento de forma compartilhada, tá bom? Vamos lá. Sobre a ansiedade. Como aqui a gente conta com um público diversificado, né? A gente não tem só estudantes da área da saúde, a gente tem um público aí um público mais diverso. Então, vamos lá. O nosso corpo, nós temos um negócio chamado sistema nervoso. O sistema nervoso é basicamente o que controla a gente. O que te controla é o sistema nervoso. E aí, dentro do sistema nervoso, a gente tem o sistema nervoso simpático. Esse sistema nervoso simpático, vocês não precisam saber o que é. Vamos só falar aqui o que ele faz, tá? Resumindo, ele controla a gente. Agora, vamos falar como que ele controla a gente. Esse sistema, quando, por exemplo, eu estou ali numa situação de estresse, estou numa situação de ansiedade, o que ele vai fazer com a gente? Ele vai fazer com que a gente desenvolva os sinais e sintomas da ansiedade, que podem ser, tem vários. Eu posso ter irritabilidade, eu posso ter a dor de cabeça, né, a cefaleia, a famosa dor de cabeça. Ele aumenta o meu batimento cardíaco, o coração fica batendo rápido. Se o coração bate rápido, você vai ter dor de cabeça, entendeu? Eu posso suar bastante, entendeu? Eu posso ter tremores. Então, assim, esse sistema, ele que está ativado quando a gente está em um estado de ansiedade. Os 4 principais sintomas da ansiedade
a ansiedade ela é definida por esse medo do futuro, entendeu? Basicamente, a ansiedade é o que eu sinto, entendeu? Em relação a algo que vai acontecer, ou que talvez não aconteça. A Carol falou para a gente da realidade que a gente está vivendo, cada um tem a sua particularidade, cada um está vivendo aí, está tendo que matar os seus leões por dia. Então, cada um vai ter uma resposta diferente a essa realidade que a gente está tendo. Por exemplo, eu, numa situação de pandemia, eu posso me preocupar com, pô, será que eu vou, se eu for trabalhar, eu vou pegar Covid? Caraca, encostei no ônibus, não lavei a mão, coloquei a mão no rosto, coloquei a mão no olho. Caraca, peguei Covid. Sabe, um simples ato de eu ir trabalhar pode ser um fator que desencadeie a minha ansiedade, entendeu? Então, assim, a ansiedade, ela é um problema real, entendeu? Ela traz para você problemas reais. E a forma da gente enfrentar primeiro é eu saber que ela existe. Como que eu sei que ela existe? Eu sei que ela existe com esses sinais, entendeu? Aí, às vezes pode ser uma coisa simples. Por exemplo, eu tô aqui pensando, caraca, mês que vem eu tenho que pagar tantas contas. E aí, beleza, eu pensei, eu posso lidar com isso de boa, pô, tá, tem que pagar isso, não vai dar para fazer isso, beleza. Mas aí talvez a Carol, ela não enfrente isso bem. Talvez a Carol, o fato dela ter uma conta para pagar, que ela não vai ter o dinheiro, pode desencadear nela um processo de ansiedade. E aí eu posso sentir só uma dor de cabeça, sentir minha cefaleia aqui, beleza, acabou. Só que a Carol, ela pode desenvolver a cefaleia, ela pode desenvolver ataque cardíaco, que é o coração, ó, bater rápido. Ela pode desenvolver a sudorese, ficar suando bastante. Então, assim, vai depender, os sinais e sintomas da ansiedade vão depender do organismo da pessoa, vai depender da pessoa, de onde ela está inserida, entendeu? Então, assim, o primeiro passo para eu lutar contra um problema é eu conhecer ele. Então, é eu saber que ele é real. Beleza. E aí, dentro desses sinais e sintomas, eu tenho que tentar, de uma certa forma, e é isso que a gente tentou trazer aqui, enfrentar. Porque, assim, eu tenho ali os métodos farmacológicos que o profissional ele tem que prescrever e tudo mais. Eu vou lá, eu posso ter essa forma de enfrentamento, que é a medicamentosa, que é a mais difundida, é a que mais todo mundo conhece. Só que eu tenho também formas não farmacológicas, e que são as mais interessantes. Se eu consigo tratar algo sem um remédio, sem ingerir um remédio, é muito mais interessante. Aí, por isso que a gente trouxe a gente tem várias formas aí de enfrentamento com a ansiedade. A gente trouxe uma forma para vocês. Então, beleza, ó. Entendemos o que é a ansiedade. Entendemos que ela é real. Agora a gente vai entender a forma de combater ela. E a ansiedade, gente, como a Carol falou, a gente não vê publicando números de ansiedade e tudo mais, números de depressão, mas, tipo assim, até para procurar, gente, na internet você tem que saber onde procurar para você poder achar esse dado. No ano de 2019, o Brasil chegou a ter 18 milhões de pessoas com diagnóstico de ansiedade. 18 milhões. É quase ali que 10% da população. A gente hoje somos em 220 milhões. Então, assim, é muita gente. Então, assim, e a ansiedade, ela é o fator... merda, eu neguei a menina. Meu Deus. Eu neguei a menina sem querer. Enfim. A ansiedade, ela é um fator que ela vai fazer com que o indivíduo possa desenvolver uma depressão, entendeu? A depressão, ela é um processo que a gente não está falando aqui de depressão, mas ela é um processo que ela tem ansiedade. Ainda bem que ela pediu para entrar de novo. A depressão, ela é um processo que tem ansiedade anterior. A pessoa ela pode ter a depressão e a ansiedade, que é muito comum. Mas ela pode não ter a depressão, ela tem a ansiedade aqui, desenvolveu uma ansiedade. Ela pode, se ela não for tratada e tudo mais, ela pode evoluir para uma depressão. E aí, depois que ela tem a depressão, ela vai ter as duas associadas. E aí é um problema que, psicologicamente, pode afetar bastante essa pessoa. Por isso que a gente tentou trazer aqui essa forma de enfrentamento à ansiedade, beleza? A Mari vai falar um pouquinho. É agora, né, Mari?
ela vai falar um pouquinho, eu puxei esse assunto, né, da depressão, ela vai falar um pouco do Setembro Amarelo, né, que muita gente sabe, que várias pessoas sabem, mas assim, a gente tem que entender a importância dele, entendeu? Mari? Davi, só um minuto. Só respondendo o pessoal que estava mandando no chat. A Jade disse, ela compartilhou aqui com a gente que ela sente medo de voltar a trabalhar. A Esté também estava trazendo aqui que até para os profissionais de saúde procurarem os dados, né? Fica assim mais difícil. E é exatamente isso, gente. É um processo de somatização. Somatização da doença psicótica. O que é isso? Igual o Davi estava falando, eu tenho ansiedade que pode, se não for tratada, pode desenvolver uma depressão, que se não for tratada, né, a gente sabe. E assim, começa com medo, igual a gente estava falando, começa com medo, começa com aquele sentimento de inutilidade. Tudo isso desperta na gente um sentimento de ansiedade. Mas, só enfatizando aqui que a gente não está aqui para diagnosticar ninguém. Não é também se, nossa, meu coração tá acelerando. Gente, teve uma vez aí que eu tava vendo no jornal que, meu Deus, meu coração acelerou. Se você tá achando que você tá com sintomas, é importante você procurar um profissional de saúde e explicar, tá bom? Ninguém aqui tá falando assim, olha, você tem ansiedade, você não tem. A gente não tá diagnosticando ninguém. Só falando mesmo os dados, que eles não mostram muito pra gente, né? E é isso, a Mari vai explicar um pouquinho mais para vocês, já que a gente está no Setembro Amarelo, um pouco sobre o que é. Oi, gente, vocês estão ouvindo? Sim? Uhum. Se começar um barulho muito alto, eu vou desligar só por um pouquinho, tá? Para não atrapalhar muito. Então, como os meninos estavam falando, é quase impossível, né, no meio de uma pandemia, a gente não falar do Setembro Amarelo. Como eles falaram, eu estou até ansiosa também. Mas como eles falaram, no meio de uma pandemia, né, onde a gente teve um isolamento social, onde teve todo um distanciamento, aumentou muito o número de ansiedade, o número de estresse, como diz, depressão também aumentou muito. Todas as pessoas, assim, nas literaturas que a gente procurou, as pessoas que demonstravam já algum tipo de ansiedade, depressão, algum transtorno, todas a maioria relatava que teve uma intensificação dos sintomas no meio da pandemia, que ficar muito tempo em casa, que não ter essa convivência com os familiares, que não ter convivência com os amigos, estava aumentando os sinais de ansiedade, os sinais de depressão. Pessoas que não tinham transtornos começaram a ter, começaram a procurar ajuda por conta desse isolamento, por conta do medo, igual algumas já relataram, medo de voltar a trabalhar, medo de sair de casa, medo de ser contaminada, às vezes medo de perder alguém, perder o emprego, a questão financeira pegou muito. Então, assim, no meio de uma pandemia é quase impossível a gente não falar do Setembro Amarelo, né? Que é um setembro, o Setembro de Prevenção à Saúde. E, assim, é um problema de saúde pública, né? No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 32 pessoas se matam por dia. Por ano, dá em média 12 mil pessoas. E no mundo, cerca de 1 milhão de pessoas perdem a vida. Então, assim, é muita gente se matando, sabe? E essas pessoas, elas não estão procurando assim, vou me matar, ninguém me escuta. Elas simplesmente querem acabar o sofrimento, elas não querem morrer. Elas simplesmente querem acabar aquele sofrimento que elas estão sentindo. Então, assim, segundo o Ministério da Saúde, 96,8% dessas pessoas são pessoas que são jovens, que procuram o suicídio, mas porque não encontram um refúgio para aqueles problemas que eles estão vivendo. Então, assim, como os meninos falaram já, o Davi, é necessário a gente conhecer a principal causa desse problema, o que está te levando a esse problema. Reconhecendo isso, né, a pessoa reconhecendo isso já é um passo, porque para ela tentar ajuda, tentar conseguir, de alguma forma, parar esse sofrimento, vai ser mais fácil. Então, assim, a pessoa tem que estar atento, não estou gostando da minha vida, eu quero morrer, ou às vezes até a gente mesmo, eu já convivi com pessoas que tinham esse comportamento suicida, então eles falam mesmo, eu quero morrer, eu não quero viver, eu quero acabar minha vida tá uma merda, desculpa a palavra, né?
mas eles falam às vezes, alguns falam, né? E aí, às vezes, é uma forma da gente que está perto conseguir ajudar aquela pessoa. Se você está vendo que a pessoa está muito isolada, a pessoa não está querendo conversar, ou a pessoa de alguma forma te mostra ali que quer morrer, que não quer a vida dela, é uma forma, sim, da gente poder ajudar essa pessoa, acolher essa pessoa, levar ela ali em uma UBS ou em um CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Se a pessoa está naquele momento ali que ela está querendo mesmo se matar, você ligar para o SAMU. Você ligar para o SAMU. Passou tão rápido, foi alguém que tinha colocado que tem um aplicativo. Pode escrever de novo, ou se quiser pode até ligar o áudio, não tem problema não. É porque passa bem rapidinho o chat. A Marcelina colocou aqui, o nome do aplicativo se chama Oriente-me, que aí você tem um atendimento online. Entendi. Eu ia até falar assim, sobre um pouco disso. Gente, é sempre importante a gente ver qual o dado científico por detrás disso, né? A ciência por detrás desse aplicativo, por exemplo. Eu estava vendo no Instagram muita gente falando assim, quer desabafar agora no Setembro Amarelo, né? Coloca aqui na caixinha. Só que, gente, isso pode até ser para a pessoa ela tá fazendo bem, né? Mas isso não como diz, isso não é correto. Não é correto, porque esse aplicativo é pago, a minha empresa que oferece. Entendi. Então, tá bom. Se a empresa tá oferecendo, né? Então, deve ter algum cunho científico por detrás. Mas, assim, eu digo, nessas pessoas que colocam a caixinha no Instagram para falar algum problema que tá tendo, gente, se vocês conhecem, ou mesmo se vocês já fizeram isso, a gente tem que deixar para os profissionais de saúde, porque eles são capacitados, entende? Se uma pessoa for fazer algum relato de experiência para vocês, o que é uma opção para quem não tem... é uma opção para quem não tem tempo de ir numa clínica, como a colega aqui trouxe. Mas no caso aqui, se vocês virem esse chat, por mais que a pessoa tenha uma boa vontade de querer te ouvir, entendeu? Muitas vezes ela pode não estar preparada para o que ela vai ouvir, ela pode, às vezes, não saber conduzir essa conversa, porque tem que ter uma comunicação efetiva, uma comunicação efetiva, uma escuta efetiva. Então, assim, nós da enfermagem, por exemplo, passamos 5 anos para nos graduar. Então, meio perigoso fazer isso. É muito perigoso fazer isso, porque você está lidando com a vida. O que a Ellen disse, qualquer coisa que a gente fala pode ser um gatilho, exatamente. A gente está ali naquela intenção boa, não, vou ajudar aqui e tal, não sei o quê. Só que aí a gente pega e fala, por exemplo, eu passei por um problema, eu consegui superar esse problema. Aí a pessoa vai falar para mim isso, aí eu pego e falo, não, mas isso daí não é um problema, tem gente que está em situação pior, entendeu? Tipo, aquela coisa, né? Entendeu? E aí isso pode ser um gatilho para a pessoa. Às vezes as pessoas olham e falam assim, não, tem pessoas que têm problemas maiores que o seu. Mas para aquela pessoa, o sofrimento dela tá muito. Mesmo que na sua visão o problema dela seja pequeno, para ela aquilo ali é muito, né? Então, assim, tá atrapalhando muito, gente, o barulho? Pode falar. Pode. Então, assim, uma forma de ajuda, igual até os meninos comentaram mesmo, tem hoje aplicativos, mas um que é, assim, super seguro e é até do Ministério da Saúde, é o caso do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Ele ajuda, ele tem um site, e o site é 24 horas. Então, assim, tem muitas pessoas que eles não vão falar assim, eu quero morrer. Mas a gente anunciando isso, passando esse conhecimento para as pessoas, às vezes ele vai procurar ajuda sem te falar. E ali o chat é 24 horas, são psicólogos mesmo que estão por trás ali para ajudar a população. E sem falar que também tem o telefone, que é 188, que a pessoa pode estar ligando e pode estar falando o que ela está passando.
Um amigo não precisa estar sabendo, mas o profissional vai estar ali, né? Ele é capacitado para ajudar aquelas pessoas. Então, é uma forma também. E igual a Carol estava falando, tem muitos psicólogos até postando mesmo para tomar cuidado com esse tipo de postagem, porque nem todo mundo está capacitado ali para ouvir. Imagina, a pessoa não tem conhecimento nenhum, aí coloca lá na caixa do Instagram: se você quiser conversar, quiser desabafar, eu tô aqui. Aí a pessoa fala: tá, eu vou me matar agora. E aí? A pessoa não tem conhecimento nenhum, ela não sabe para quem ligar. Como é que ela vai fazer isso? Como é que ela vai ajudar aquela pessoa? Então, é um caso mesmo muito sério que a gente tem que tomar cuidado. E ainda mais agora, né? Que está super em alta esse tema. E os sintomas de toda depressão, ansiedade, enfim. Exatamente. Tinha uma menina que queria fazer uma colocação. Isso. Thaís, pode falar. A professora Thaís aqui, gente. Eu acredito que meu outro jeito. Desculpa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá dando para ouvir. Eu estou achando bem interessante a discussão de vocês, justamente porque acaba que, como vocês colocaram, né, a ansiedade ela pode vir junto com outros sintomas associados, outros problemas de saúde e ela é, de certa forma, potencializada, né? Eu vi muito bem vocês colocando aí essa questão do isolamento, aumentando esses problemas de saúde mental, essa questão do cuidado, né, principalmente com a questão emocional, e a gente vive num período onde as pessoas estão muito sensíveis, e, consequentemente, essa questão do suicídio, né, tem se elevado, porque são pessoas que estão mentalmente fragilizadas, e numa situação dessa de pandemia, isso se potencializa. E aí eu entendo a colocação de situações como essa, não é só oferecer ajuda, mas orientar que as pessoas procurem ajuda de pessoas especializadas em profissionais de saúde. Eu conheço, Marcelina, Marcelina colocou aqui um aplicativo que a Marcelina colocou aqui, e esse aplicativo é realmente um aplicativo que foi feito com o intuito de uma orientação profissional. E certamente quem tiver acesso a ele vai ser uma pessoa que vai ser orientada. Não é um aplicativo comercial. Depois a gente pode até disponibilizar por e-mail mesmo para quem quiser um pouco mais sobre essa contribuição que a Marcelina trouxe. Mas a principal intenção é essa mesmo, né? Conversar, mostrar o ponto de vista, né? Em cima do que a gente estudou, leu, né, sobre o assunto. Pode falar. As meninas estavam falando que seu áudio está falhando um pouco para elas. Acho que é a conexão, gente, está péssima hoje. Melhorou? Continua falando. Mas é muito importante mesmo que a professora falou. E a gente não tinha um certo conhecimento sobre esse aplicativo, né? Mas é muito bom, pelo que as meninas estão falando. A Jade falou, onde eu estou fazendo as sessões, os psicólogos estão fazendo online e atendem convênio. O nome da clínica é IPRO e é na Saúde Sul. Aí a Steph falou: acredito que hoje, com a evolução da tecnologia, é interessante um aplicativo com essas funções, que tenham uma política correta por trás, traz maior acessibilidade para quem não tem tempo. E a Isabelle falou: clínicas Físio e Move estão fazendo atendimento online, convênio particular. Isso. Aí, gente, rapidinho. Eu esqueci de compartilhar aqui um negócio com vocês. Eu vou compartilhar aqui, vocês olhem aí para a telinha aí, rapidinho, ó. Vocês estão conseguindo ver? Vai começar agora. Sim, agora sim, Davi. Isso. Aí, ó, a gente tá falando aqui da ansiedade e tudo mais, e assim, o nosso corpo, ele funciona, né, na homeostase. Como a gente conversou aqui, a ansiedade é quando a gente se preocupa de uma forma excessiva, a gente se preocupa com algo, né? E essa vários autores trazem ela, inclusive um dos autores que a gente utiliza e tudo mais, no e-book que a gente vai publicar para vocês tem, e essa curva, ela mostra que, ó, a ansiedade mínima, ela te traz uma performance insatisfatória.
Então, assim, a ansiedade não é aquilo de eu me preocupar com algo do futuro. Por exemplo, eu tenho uma prova semana que vem. E aí eu não tenho ansiedade nenhuma em relação a essa prova, eu não me preocupo com ela. E aí isso pode me trazer uma performance insatisfatória. Aí, por exemplo, quando eu chego aqui na ansiedade moderada, eu tenho o máximo da minha performance. Na ansiedade moderada é aquilo que eu tenho, ó. Eu tenho isso para fazer amanhã, eu vou me programar. Eu tenho aquilo, eu vou me programar. Então, assim, o problema da ansiedade, ele começa quando eu tenho ela de forma acentuada. Quando a ansiedade ela está acentuada, eu tenho uma performance insatisfatória. Porque aí eu me preocupo tanto, só que eu não consigo fazer. Entendeu? Aí por isso que vem, né? Por isso da importância da gente saber enfrentar a ansiedade. Entendeu? Por isso, porque a gente sabendo enfrentar ela, a gente vai conseguir ter aí levar o nosso cotidiano, porque assim, a gente sempre vai ter problemas para resolver. Eu vou ter problema para a semana que vem, eu vou ter problema para o mês que vem, eu sempre vou ter responsabilidades. Eu vou ter problemas, né? E eu vou ter responsabilidades. E aí eu tenho que saber mediar isso para que isso não me atrapalhe, para que eu não desenvolva essa patologia, entendeu? Sim. Agora, gente, a gente vai entrar Davi, e rapidão, só um comentário. Naquela parte lá na parte assim da questão da fisiologia, na ansiedade, os mesmos fatores que levam à ansiedade, elas também levam à depressão. Foi igual a professora Thais falou. Os mesmos meios que desencadeiam uma pode desencadear também a outra, né? Então, assim, a gente precisa ter muita, muita atenção a essa questão da nossa saúde mental, do nosso cuidado, de conseguir planejar as coisas para a gente fazer as coisas com aquela ansiedade base, né? Aquela ansiedade pequenininha ali que é só uma forma benéfica, porque, igual o Davi tinha explicado, tem aquela ansiedade que vai te ajudar tanto para o bem, quanto aquela ansiedade que vai te levar a um momento que você não vai conseguir fazer nada. Vai te estagnar, você não vai conseguir, você vai ficar sentindo aquela sensação ruim, mas não consegue sair daquilo. A pessoa chora, a pessoa tem 1000 coisas para fazer, mas não consegue fazer nenhuma delas. Então, assim, a pessoa tem que começar, igual ele falou, a observar esses pequenos fatores que tá desencadeando uma ansiedade tão pesada, né? Um exemplo, gente, é a procrastinação. Muita gente fala assim, mas procrastinar é um ato de preguiça. Às vezes pode ser, mas é exatamente isso. Você tem que saber, se eu não me engano, foi a Marcelina que colocou que é importante saber os sinais e sintomas, e é exatamente isso. Gente, tem algum áudio... eu vou parar o meu aqui. Tá. E é exatamente isso que a Marcelina, se eu não me engano, foi a Marcelina que falou sobre como é importante você saber distinguir os sintomas, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui foi quando eu estava falando do Instagram, não pude concluir. Eu não sei se ela está participando, mas tem uma blogueira aqui do Valparaíso, Gabriela Rafati, o nome dela. Ela sempre traz assim conteúdos não só de maquiagem ou de roupas, ela sempre está tentando elevar a autoestima das pessoas que seguem. E é um público-alvo grande, então isso é importante. Quando eu vi, eu fiquei assim, muito feliz em saber que tem uma pessoa uma pessoa assim, de referência, né, vamos dizer, que muita gente assiste, que fala também sobre esse assunto. E né, era só falando isso mesmo, que às vezes quando a gente quer compartilhar sobre um exemplo, gente, que ansiedade é tal coisa, é importante meditar. Ela estava postando vídeos também sobre isso, eu achei muito interessante. E como o Davi estava falando, as fórmulas não medicamentosas, né? A gente vai falar um pouco aqui agora sobre o yoga, se alguém quiser fazer alguma colocação antes de eu começar a falar, porque muita gente fala assim, olha, Maria Jocely, pode falar. Pode abrir o áudio, tá? Tá, gente, eu vou falar aqui um pouquinho, igual vocês falando da ansiedade, da depressão, né?
Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma amiga e assim, mexeu muito, né? Assim, foi um choque, na verdade, porque a mensagem falava assim: amiga, ore por mim, estou querendo morrer neste momento. Então, assim, quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, assim, o que eu vou fazer, né? Assim, tava longe dela, a distância e tudo, e eu fiquei, assim, muito preocupada, igual vocês falaram, né? Assim, tem tanta gente, né, que, assim, que tem essa vontade, assim, né, de cometer o suicídio, e isso, assim, a ansiedade, né, ela vai aumentando, e nesse contexto da pandemia e tudo mais. E ela trazia, né, ela falava assim, nossa, eu tô me sentindo muito cansada, me sentindo insignificante, que eu não sirvo, que eu não sou uma boa mãe. E assim, e ela falava assim, trazia motivos que dava vontade dela, tipo, acabar com a vida dela. E assim, eu falei, gente, eu não sei nem o que eu faço. Mas assim, às vezes a gente só ouvir a pessoa, né? Deixar ela falar, deixar ela desabafar e procurar entender, sabe? Assim, não julgar a pessoa. Falar, ah, não, você tem uma vida boa, igual vocês falaram, né? Mas, assim, se você não sabe o que falar no momento, assim, eu não sei usar as palavras certas, então ouça o que ela tem para te dizer, porque eu acho que isso vai ajudar muito, né? E foi o que eu fiz, assim, eu perguntei, você quer conversar? Liguei para ela, a gente conversou, e, assim, eu acho que isso ajudou, assim, um pouco, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente também pode fazer. Exatamente, Maria. Como ela é sua amiga, para ela foi mais fácil desabafar com você. Mas é importante, depois dessa conversa, igual a Mariana estava falando aqui para gente, você falar para ela, então, amiga, tem um número que as pessoas podem estar ligando, porque assim, eu não sou a pessoa mais adequada para falar, porque muitas vezes quando a gente fala assim, eu te entendo, é uma frase até positiva, né? Mas a gente não entende a pessoa, a gente está ouvindo a pessoa, mas quando eu falar assim, eu te entendo, é muito forte. Ou falar assim, pode contar comigo para sempre, para o que der e vier. A nossa fala, a gente tende a falar isso, né? Quando a gente quer realmente ajudar. Mas e será se a gente pode realmente, se essa pessoa pode realmente contar com tudo? Se a gente pode fazer tudo por essa pessoa, a gente pode estar lá, ela falar assim, então eu quero que você venha aqui agora. Se a gente não tiver estrutura, é difícil, viu? Se a gente não tiver estrutura, é difícil. Por isso é importante. Você fez certinho. Escutou sua amiga, ela desabafou com você, foi importante ela ter desabafado, isso alivia bastante. E o Ministério da Saúde traz que uma das causas que reduz o número de ansiedade e, consequentemente, o suicídio, né? É você saber a causa. O que está causando a pessoa a desenvolver esses pensamentos. E aí, depois de você ter essa escuta com ela, falar, olha, amiga, tem um centro de capacitação da vida. A Marcelina falou, concordo com a Maria, escuta ativa faz toda a diferença. Exatamente, a gente não está aqui para julgar ninguém e nem também para dar uma de vou salvar sua vida profissional de Carol, saúde. Pontuando uma coisa que eu acho muito interessante no tocante desse negócio de redes sociais, porque nesse momento em que a gente está em reclusão, né, a gente tende a ficar mais em redes sociais. E quando a gente se sente, né, tem uns picos de ansiedade, ou se sente muito ansioso, a gente faz o quê? Expõe isso, né, a gente coloca esse sentimento na internet, acaba postando um status falando sobre isso, vai lá e twitta sobre isso. Então, acho que às vezes é muito importante a gente, nesses momentos que a gente se sente um pouco mais ansioso, um pouco mais nervoso, a gente pensar onde que a gente expõe essas informações, ou os nossos sentimentos, porque não é todo mundo que vem com a intenção de na internet ouvir, falar, não, te entendo, então vamos tentar arrumar o seu problema aqui. Mas tem muita gente que vai, né, usar essas informações que você está passando, o sentimento que você está te denegrir ainda mais, né? Então, assim, no momento como a gente está falando sobre isso, também é importante muito bem pontuar, né? Tá se sentindo um pouco mais nervoso, né? Vai praticar o yoga, ou então vai escrever isso num livro, alguma coisa, porque as pessoas podem usar essa informação para te magoar, às vezes te deixar mais ansioso ainda, né? Então, eu achava importante falar sobre isso. Vamos todo mundo aqui agora tentar pensar como seria uma pessoa ansiosa. O Davi falou, coração acelerado, para pessoas ignorantes, elas veem como fraqueza, exatamente. Igual a Mari estava falando também, antes isso era visto como um tabu. Era difícil você falar sobre isso. A geração passada falava que a ansiedade era frescura, a depressão era frescura, e com isso as pessoas foram tornando-se adultos, assim, problemáticos. Às vezes desconta no filho, e o filho desconta em quem? No amiguinho, o amiguinho vai descontar no cachorro, e assim por diante. Então, assim, vamos tentar pensar agora como se fosse uma pessoa ansiosa. O coração está batendo muito rápido.
Às vezes você tá suando, começa a te dar dor de cabeça, e aí? Você vai entrar no... Você vai querer ler um textão, a pessoa que ela tá ansiosa, a pessoa que ela tá com depressão, tá estressada ali na hora, só vai querer que aquilo acabe. Como se fosse assim, eu quero um estalar de dedos que isso acabe. Então, assim, é importante a gente escutar essa pessoa e muitas das vezes encaminhar ela para realmente quem pode dar suporte, né? Tem Carol, especializações na área também. E outra coisa que eu ia falar... Pode falar, Davi. aqui, ó, a Michelle colocou, geralmente pessoas ansiosas perdem o sono ou dormem mais. Exatamente. O nosso sistema límbico, que é o nome dado para o sistema ali, para a área do nosso cérebro que cuida das emoções e tudo mais, né? Se eu tô triste, se eu tô feliz, tudo mais. O nosso sistema límbico, ele vai estar fora do equilíbrio. Quando eu tô ansioso e tal, desenvolvo a ansiedade ou, de repente, a depressão. E aí, quando eu perco esse equilíbrio, eu posso alterar outras coisas. Do mesmo jeito que o meu coração ele vai ser influenciado a bater mais rápido, do mesmo jeito que eu posso suar mais. O que acontece? Esse sistema ele pode fazer com que o nosso corpo ele produza menos ou mais o hormônio o hormônio que faz a gente dormir, que é a melatonina. A melatonina é o nome do hormônio que faz eu sentir sono, que faz eu dormir. Então, quando eu estou com esse desequilíbrio, eu posso ter um índice acentuado de produção de melatonina e eu posso também diminuir. Então, a pessoa ela pode sentir muito sono, ela pode dormir muito e tudo mais, ou acontece ao contrário, ela perde muito sono, não, mesmo cansada, faz um monte de coisa no dia, não dormiu, mesmo cansada, muito cansada, ela não consegue dormir. Então, assim, esses sintomas, como a gente está discutindo aqui, eles são importantes tanto para mim saber enfrentar, quanto para uma pessoa que está próxima de mim. Se eu estou percebendo que eu estou vendo alguém que é irritável, ela se irrita muito fácil, ela reclama muito de dor de cabeça, ela é muito agitada, ela reclama que não consegue dormir bem, entendeu? Ou que sente muito sono, eu posso desconfiar também, porque isso vai me ajudar, mas também vai me ajudar a ajudar alguém. Por isso que é importante a gente entender o problema, sabe? Exatamente. E antigamente tinha os conhecimentos empíricos. Por exemplo, a pessoa está com sono do nada, vai falar assim, é quebranto. Ou então, é frescura. Nossa, mas e aquele adolescente que só dorme? Por que ele não sai do quarto? Por que ele só fica ali enfurnado no computador? É muito fácil a gente falar, mas e que tal a gente conhecer a causa? Chegar lá e falar assim, você quer conversar? Muitas vezes a pessoa, o adolescente, ou seja, quem está passando por isso, vai se reprimir, porque vai ficar com medo do que a pessoa vai falar, né? Não vai querer se abrir. Então é importante a gente tentar ganhar também a confiança e falar das formas que tem. As meninas estavam falando aí de aplicativo, a Mari trouxe o Centro de Valorização à Vida, que tem o número, que é 188, tem o chat. Caso também aconteça algo de urgência, tem o SAMU, eles conseguem ir até o local, né, acalmar também a pessoa. Se Deus o livre acontecer de vocês, na casa de vocês ou na casa de alguém, vocês presenciarem algo do tipo, é importante ligar para o SAMU, é importante vocês terem assim na geladeira um númerozinho da polícia, do SAMU, do bombeiro, do Centro de Valorização à Vida, né, para a gente estar aí se atentando mais a isso. E, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas assim, pelo menos eu que tenho mais contato com idosos, por exemplo, né? Igual o Davi falou, nesse desequilíbrio, e aí às vezes eles ficam muito ansiosos, e até as pessoas no geral, né? Tá em isolamento social, e aí às vezes eu quero ir pra rua, ou então ele tá tão assim com medo de pegar o Covid, que aí acaba o quê? Ficando muito ansioso pra ir pra uma consulta, pra fazer um exame, pra sair pra rua, e aí acaba realmente ficando sem sono, ou ficando dormindo demais, né? Eu não sei pra vocês, mas os idosos, assim, eu percebi muito, pelo menos pra quem, né, tem um pai mais idoso, ou uma mãe, não sei, um avô, é uma frequência muito... Aí não sabe por que o idoso tá desse jeito, né? Mas, assim, pra eles, assim, é uma coisa tão grandiosa, né, essa doença em si, que às vezes fica com medo. Ou já tá, ou não tá e acha que tá, ou quer fazer um exame e aí acaba se gerando uma ansiedade que não dorme, ou tá muito cansado. Gente, a Jade tinha falado... A Jade tinha colocado uma mensagem. Você pode ler aí, Davi, por favor? Ela colocou... Já tentei pedir ajuda pelo
pelo centro de valorização da vida, mas na hora eu travo, não chamo. É exatamente isso, gente. É importante. Oi, amiga. A professora Thaís está querendo falar. Só concluindo aqui o que a Jade colocou antes, rapidinho. Que ela falou que às vezes vai tentar ligar e trava. Eu acho que isso pode ser a realidade de muita gente. Porque, assim, a gente quer que isso acabe, a gente quer, mas na mesma hora a gente não tem tanta confiança. Será que essa pessoa que está do outro lado, ela vai me ouvir? Será que ela vai me julgar? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que não é frescura da minha parte? E acaba que a gente vai se reprimindo. Mas, né, nesse momento, é importante você, Jade, tentar falar assim, mais porque são profissionais de saúde que estão ali. Não é o vizinho, ou sua prima, ou seu tio, seja quem for, é um profissional de saúde, ele vai te ouvir, ele vai te ajudar, ele vai fazer o possível. Enfim, um áudio aberto. Ele vai fazer o possível para te ajudar, viu? Leu da Marcelina, porque eu acho que o meu áudio está dando interferência. A Marcelina falou. Não, o seu não, é da professora de vocês, gente. Tá muito ruim da professora de vocês. Então, o meu áudio está modificado. Eu parei de agora para responder. Não dá para entender, professora? Deixa eu ler o que a Marcelina falou. Ela falou assim: eu não me titulo com ansiedade porque eu nunca fui a um profissional e tive um diagnóstico profissional. Mas, às vezes, me sinto triste, eu destruo a minha unha, chega a sangrar. Assim, é importante, é muito importante. Não apareceu que não, pô. Se aparecer, eu aceito, tá? É muito importante a gente ter o diagnóstico, né? A gente ser diagnosticado. Porque, assim, também, um problema que é muito recorrente é você ver pessoas que não têm o diagnóstico, né? Da ansiedade, falar que é ansioso, entendeu? Ai, minha ansiedade atacou. Ai, eu tô ansioso. Mas não é, entendeu? É um diagnóstico, esse diagnóstico de internet, sabe? Que o ser humano, ele funciona como manada, gente. Ok, prof. O ser humano, ele funciona como manada. Se eu vejo muita gente falando, e eu acho que até, eu acho importante que o Ministério da Saúde trouxesse, né, explicasse de uma forma educativa a depressão, a ansiedade. Só que, assim, o ser humano, ele funciona como manada. Se eu vejo muita gente fazendo algo, eu vou querer fazer. Entendeu? Se eu vejo muita gente, ai, meu Deus, eu sou ansioso. Eu vivo no meio de gente que fala que pessoas que não têm diagnóstico de ansiedade, que às vezes não tem nem sintoma de ansiedade, porque é modinha falar, pega e fala. E aí a pessoa está inserida no meio e tende a ser assim também. Só que, Marcelina, é importante ter se você percebe que depois da nossa conversa, você percebe que você se enquadra aí dentro de alguns dos sinais e sintomas que a gente trouxe, né? Porque também, gente, existem sinais e sintomas que diversos, né? É uma coisa multifatorial, não é só uma coisa que a pessoa vai sentir. E aí, Marcelina, você pode tentar buscar aí, né, uma das formas de busca que a gente citou aqui, para tentar ter esse diagnóstico, para você conseguir ter esse enfrentamento. A Carol agora vai falar sobre esse enfrentamento que a gente está falando, né, que é o Davi. Aqui, tá? Carol, pode falar um pouco. Rapidinho, mas como a Marcelina falou, tipo assim, tem muito essa questão de ser modinha. Às vezes a pessoa, ela não vai ter mesmo aquele diagnóstico ali de depressão, mas se a ansiedade que ela tá sentindo, mesmo que seja mínima, às vezes a ajuda vai ser necessária, sabe? Às vezes ficar em casa, sentir esses sintomas e não procurar uma ajuda, talvez futuramente possa piorar. Então, assim, tem diversas formas de enfrentamento para a gente tentar parar. Mesmo sem o diagnóstico de ansiedade, tem, mas é bom procurar procurar ajuda para ver até que nível isso está indo. Porque às vezes a gente olha e fala, não, mas a ansiedade é porque vai acontecer tal coisa. Não, a ansiedade é porque vai acontecer outra coisa, porque tá chegando uma prova, tá chegando uma coisa que eu quero ir muito, tá chegando, não sei, aconteceu um problema. Então a pessoa ali fica achando que, poxa, aquilo ali, isso aqui é normal, essa ansiedade aqui é normal, mas daqui a pouco pode sair do controle. Então, mesmo que a pessoa não tenha um diagnóstico de ansiedade, às vezes é bom procurar ajuda para você saber o que tá te levando aquilo ali,
entende? Porque tem pessoa que tem ansiedade e não sabe o que está levando àquela ansiedade. Então, procurando ajuda, ela vai conseguir descobrir o que leva àquela ansiedade, o que está desencadeando aquela ansiedade. E outra, a gente sempre deve lembrar que nunca o problema do outro é menor ou maior que o seu. Uma das coisas que a gente pesquisando, acho que, se eu não me engano, está até no e-book também, é a gente nunca mensurar com a régua do outro. Então, você tem problemas, a outra pessoa tem problema, mas eu não posso pegar a minha régua e medir o meu problema com o Davi. Ele vai ter os problemas dele, eu vou ter os meus problemas, mas a gente não pode ficar mensurando, porque isso também leva à ansiedade. Então, assim, tem muitas pessoas que fazem isso virar modinha, mas tem pessoas que têm que procurar ajuda mesmo. Às vezes nem vai ter o diagnóstico, mas vão ser formas de ajuda, né? Às vezes a própria pessoa nem sabe que tem, né? Também. Exatamente. E aí acha que é frescura, até por conta do que a gente falou um pouquinho atrás. É um tabu da sociedade, sabe? As pessoas trazem isso, é frescura. Às vezes não é frescura, às vezes passou, mas daqui a pouco vem um pouco mais intensa aquela ansiedade. Daqui a pouco você já não dorme, daqui a pouco você já perde a fome, daqui a pouco você já não consegue fazer as coisas. Então, é necessário sim a gente procurar ajuda, né? Gente, como tá chegando já perto do nosso horário, ainda tenho umas questõezinhas para vocês responderem. Eu vou tentar resumir aqui, tá bom? E a gente vai deixando as dúvidas para o final, pode ser? As colocações para o final. Então, uma das formas de enfrentamento que a gente trouxe hoje foi pelo yoga, que é uma meditação, né? Carol, mas por que não o medicamento, que é mais rápido? O David tinha falado, o medicamento tem vários efeitos adversos. Às vezes eu posso estar tomando ali um medicamento, mas posso estar piorando um outro órgão meu. Então, assim, é melhor a gente prevenir ou a gente tratar? É melhor prevenir, né? A melhor forma é a prevenção. Não tem como eu tomar um remédio para prevenir, mas tem como eu praticar uma meditação, por exemplo. A gente sempre escuta falar sobre meditação, mas e cadê o teor científico por detrás, né? Então, a gente decidiu hoje falar um pouco sobre o yoga como uma das práticas, vai explicar para vocês. No final também a gente deixou um vídeo, eu fiz um vídeo, né, a gente editou, todo mundo junto, e vocês assistam depois, se vocês acharem interessante, tá bom? Então, gente, o yoga... O yoga, ele é um sistema filosófico, e técnico originário de uma tradição indiana, que ela trabalha com práticas psicofísicas para promoção de saúde. O que são psicofísicas? Psico-mente, físico-corpo. Entendeu? E essas práticas, elas são tão importantes que elas são aconselhadas pela Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, né? E ela também pode ser definida como uma filosofia ou visão de mundo, que ela vai abranger várias técnicas como postura corporal, respiração, são técnicas de respiração e posturas corporais que vão ajudar, né? Que ela vai unir tanto a sua mente quanto o seu corpo e, para quem acredita, também a alma. O yoga, ele foi bastante desmistificado por esses tempos, porque antes ele era visto como mais puxado para a religião, entendeu? Mas de acordo com o Ministério da Saúde, esse ano ainda, 2020, ele virou uma prática integrativa complementar, que é chamada PICS, e ele consiste em um tratamento que vai utilizar de recursos terapêuticos baseado em conhecimento. Mari, pode conduzir, não vou mais ficar. Tá, a professora estava falando. Baseado em conhecimentos tradicionais voltados para prevenir doenças como a depressão, a ansiedade, a hipertensão também, o estresse, tem várias outras coisas, mas como a gente vai abordar mais sobre a ansiedade, vou enfatizar essa doença psicossomática. Então, o yoga, ele encontrou respaldo na institucionalização, de políticas de práticas públicas, que são as PNICs, Isabela está participando, e no SUS, não sei se vocês conhecem o SUS, Sistema Único de Saúde, ele foi lançado pelo Ministério da Saúde em 2006, pela portaria número 849, de 27 de março de 2017. Gente, a gente está em 2020. Então, assim, é muito novo. 2017 para 2020 é novo, entendeu?
Antes tinha mais a auricultura, por exemplo, outras práticas, né? Outras práticas integrativas complementares. Só que eles viram que o yoga estava trazendo muitos benefícios. Por quê? A meditação, que é o yoga, ele traz... Os estudos neuroanatômicos e neurofisiológicos demonstram que a meditação tem um efeito duradouro no cérebro. Por quê? Ela traz uma plausibilidade biológica e, por consequência, benefícios no estado basal fisiológico e no risco cardiovascular. O que é isso? Simplificando, né? Vai liberar endorfina, vai liberar dopamina também, são os hormônios, assim, da felicidade, por assim dizer, e, consequentemente, você vai querer praticar mais a meditação. E como o yoga, ele vai abranger o corpo, né, o físico, o psicofísico, tanto a mente quanto o corpo, ele trata-se de ser uma forma integral, um olhar holístico, e vai totalmente contra o modelo biomecânico que a gente tem, né? Um modelo hospitalocêntrico, que é, por exemplo, eu cheguei no hospital com com a ferida no braço. Eles vão tratar do meu braço, pronto, vou embora. Já o yoga, ele vai tratar da pessoa como um todo. Não é só uma parte. Eu não vou pegar uma parte e vou, separar o ser humano. É um olhar holístico, é um olhar integral, é tudo. Então, por isso que ele estava sendo bastante usado, ele está sendo bastante usado, e hoje os profissionais de saúde, tanto na área de enfermagem, medicina, fisioterapia, eles estão se especializando cada vez mais nessas práticas, pelos benefícios, né, que são redução do estresse, regulação do sistema nervoso e respiratório, equilíbrio do sono, vitalidade, né, aumento da vitalidade psicofísica, né, mente, físico, corpo, equilíbrio da produção hormonal também, que ele vai ajudar a liberar endorfina, dopamina, serotonina, a capacidade de concentração vai aumentar. Então, se a gente for parar para analisar, todos esses sinais e sintomas são oriundos da quê? Da ansiedade. Então, assim, o yoga, ele é muito bom para tratar a ansiedade, a depressão, o estresse e, consequentemente, outras comorbidades, né? Isso vai refletir na vida de quem pratica. Por isso que é muito importante. Quando a gente vê, às vezes a gente não dá tanta valorização quanto o remédio, porque a gente não vê tanto desses dados, né? Mas, assim, foi o que eu tinha falado para vocês antes. A gente não vê sobre isso na televisão, por exemplo, mas como estamos numa prosa científica, eu vou trazer um dado aqui para vocês do Ministério da Saúde. Vocês viram na televisão o número de pessoas infectadas pelo Covid, certo? O número de óbitos também pelo Covid, certo? Juntos os dois, o número de óbitos e o número de pessoas infectadas. O número de pessoas que desenvolveu ou que somatizou alguma doença psicossomática, algum transtorno mental, dobrou. Ou seja, juntando esse tanto de número, gente, imagina isso. É muita coisa. É muita gente que está sofrendo algum transtorno. Quem já tinha ansiedade piorou e quem não tinha desenvolveu. Por quê? É fácil perder um ente querido? Não é? É fácil você ficar em isolamento? Não é? É fácil você mudar a sua rotina assim de um dia para o outro? Oi? Perdeu o emprego. Perdeu o emprego, exatamente. Então, assim, foram várias doenças psicossomáticas que foram surgindo ao longo dessa pandemia. E aí eles viram a necessidade de criar uma cartilha, e agora que estão falando mais sobre a saúde mental, porque ela agravou ainda mais. Os números são abruptos, mas eles não mostram isso, né, na televisão para não assustar. Então, assim, de modo geral, gente, a yoga, ela vem desde o seu surgimento proporcionando melhora na qualidade de vida, uma vez que a sua prática foi relatada que diminui, né, ansiedade, estresse, depressão e outras comorbidades. Então, no vídeo, o que a gente trouxe foi a yoga abrangendo técnicas de respiração e postura corporal. Parece ser simples, né? Mas se é tão simples, por que a gente não faz? Por que a gente não começa a criar esse hábito, né? Então, assim, o yoga, se a gente for colocar assim no Google, yoga, vai aparecer vários tipos. Tem o Hatha Yoga, tem o yoga de outras práticas, tem o Om, que é a meditação, o som do universo, tem várias outras práticas.
mas enfatizando aqui, a gente trouxe, foi as pranayanas e as asanas, que são técnicas de respiração e postura corporal. Você pode fazer isso assim na sua casa, não demora, são o quê? Você tira uns 10 minutinhos para você, entendeu? Faz antes de dormir, ou faz em algum lugar que você se sinta bem. E no vídeo a gente traz muito sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação sobre o yoga, tá bom? Tô aqui. Isso. E, gente, sobre o vídeo, vocês preferem que a gente coloque o link aqui no chat e cada um assiste, ou vocês querem que a gente transmita para todo mundo assistir junto? Acho melhor, né? Todo mundo assistir junto. A Jade falou, não consegue fazer yoga porque dá sono. É isso? Então, Vamos transmitir o vídeo então, Davi? tá. Alguém coloque aí no chat aqui o link, por favor. Tá, só não vou Gente, pegar, tô calma aí. rindo. Não riam de mim. Ó, gente, depois do vídeo, a gente vai trazer um questionáriozinho. Gente, ó, a gente vai trazer um questionário que ele é... Exatamente, só viu? de- A É menina só de tinha trazido. interação, sabe? A gente não tá aqui para diagnosticar ninguém, entendeu? Quem diagnostica, nem profissional de enfermagem não pode fazer isso. Quem diagnostica é o médico, tem a formação de psiquiatra, então ele tem que fazer medicina, fazer a especialização em psiquiatria para poder diagnosticar alguém com ansiedade. Então a gente não vai diagnosticar ninguém, a gente vai fazer apenas um teste, tá? E aí, depois desse teste, vocês compartilham aí como que foi o sentimento de vocês respondendo as questões e tudo mais. Vou colocar aqui o vídeo. Tá? Apresentar agora. Aí vocês me falam aí se tá saindo o som, tá bom? Ih, aí, coisa vai travando. Estejam bem. Calma aí, deixa eu deixar carregar um pouquinho. Então, resolvemos trazer esse Obrigada, Fé. Gente, como tá travando, Davi, eu acho melhor o Davi ir colocando as questões enquanto o vídeo vai carregando. Ou Gente, vocês na podem ver o verdade, vídeo depois. a gente pode mandar o vídeo para vocês. A gente manda no grupo. Todo mundo aqui tá no grupo do WhatsApp? Só uma dúvida. Sim, eu acho. Quem não tiver, coloca aqui que não tá, porque aí a gente adiciona e aí a gente vai mandar o vídeo lá, tá bom? Tá aí, tá. Ó. Quem não tiver no grupo, coloca Oliveira. Coloca assim, ó, o nome e o número do WhatsApp, que aí eu vou adicionar, tá bom? Na verdade, aí, ó, agora quem vai explicar melhor um pouco sobre o questionário é a Ayla, tá bom, Ayla? Aí a Ayla vai explicar sobre o questionário, como Tá vocês bom. participam. Davi, então coloca o link do grupo aqui no chat pro pessoal ir entrando lá no grupo. Eu vou fazer isso. Vou colocar o link aqui, tá bom, gente? O link do grupo. Então, pessoal, como vocês viram lá no grupo, a gente disponibilizou para vocês tanto o link quanto o vídeo, né, mostrando como que vai ser usada a plataforma que a gente colocou o quiz lá para vocês, tá bom? As questões que a gente colocou lá no quiz, ela é de um questionário de ansiedade social para adultos, tá bom? Ele é validado. Eu coloquei até o artigo lá também lá no grupo que fala sobre esse questionário, tá bom? Esse questionário, inicialmente, ele foi utilizado em alguns países da América Latina, como o México, como Portugal, Espanha, tá bom? E aí, depois, ele foi utilizado aqui no Brasil
mais de 2.000 pessoas também já fizeram uso desse questionário, tá? Então, se vocês já quiserem ir entrando lá na plataforma, alguém quer que a gente disponibilize o link aqui nos comentários, ou consegue entrar ok aí? Ó, gente, o link do WhatsApp tá aí. Gente, todo mundo aqui fez o download do Socrative ou já entendeu o que é o Socrative? Todo mundo, Não, alguém tem alguma dúvida, não consegue entrar? Já, na hora que, ó, tipo, você, tipo, minimiza o aplicativo e aí você vai continuar participando, entendeu? Você só sai se você clicar lá em sair. Aí Só se você clicar em desligar que sai. Ayla, coloca o link aqui no comentário, tá? Pro pessoal. Vou colocar aqui agora. Coloca o link e o nome da sala. Aí, gente, no nome da sala vocês vão clicar no link, aí vai colocar o nome da sala lá, aí você coloca o nome de vocês, e aí eles vão gerar para vocês, depois que você colocar o nome, vai aparecer lá as questões, que nem no vídeo, quem não é todo mundo que está no grupo, mas quem está no grupo aqui, a gente colocou o vídeo lá, como que usa. Pessoal, tá bem aí o link, tá? Aí, tá? Vou colocar agora o nome da sala aqui. Vai aparecer assim, ó, room name, é para você colocar o nome da sala. Que é esse que Aí vocês colocam bem isso aí que tá, Caterine 3820. Esse é o nome da sala que vocês vão colocar, tá bom? E aí, em seguida, eles vão pedir o nome de vocês, e vocês colocam o nome, tá? Todo mundo tá conseguindo acessar? Juninho, pode responder o comentário, o questionário também, que eu vi que você está participando aí. Agora eu vou entrar aqui junto com vocês para eu ler as questões, tá bom? Essas questões eu peço que vocês reflitam, tá bom? A gente não tá aqui para diagnosticar ninguém, mas essas questões elas são pautadas em convívio social no trabalho, na escola, com sexo oposto e coisa do tipo. Então é muito importante a gente fazer essa análise pessoal, porque se você se identificar, você pode ir num profissional adequado, coisa do tipo, para você fazer o seu diagnosticado, certo? Deixa eu só entrar aqui, pessoal, que tá um pouquinho lento. Se alguém não conseguir... Não, pode ir respondendo, se você quiser, Jade. Pode ir respondendo. Pode ir respondendo, tá, pessoal? Eu vou ler aqui as questões, tá bom? Se alguém tiver alguma dificuldade, tá? E todas as opções são as mesmas, tá? Qual que seria o grau de mal-estar, tensão ou nervosismo que lhe ocasionaria ao falar com alguém em público, né? Ou falar em público, tá? A segunda questão é: qual seria o grau de mal-estar, tensão, nervosismo que lhe ocasionaria ao falar com alguém e essa pessoa não prestar atenção em você, tá bom? Façam, reflitam e coloquem as opções que vocês acham mais adequadas, tá? Qual seria o grau de mal-estar, tensão, nervosismo que lhe ocasionaria em ter que falar na aula, no trabalho ou em uma reunião? E qual seria também ao cumprimentar todos os presentes em uma reunião ou sala de aula ou coisa do tipo? Qual que seria o grau de mal-estar, tensão ou nervosismo que lhe ocasionaria se um professor lhe fizer uma pergunta em sala de aula ou um superior em uma reunião? Pode ir lendo um pouco mais devagar, eu acho. Certo. Só pensando. Questão número 6, pessoal, agora. Qual seria o grau de mal-estar, tensão ou nervosismo que lhe ocasionaria ao olhar nos olhos enquanto fala com outra pessoa? Muito pouco, pouco, médio, bastante, muito ou muitíssimo? Qual seria o grau de mal-estar, tensão ou nervosismo que lhe ocasionaria a falar com um superior ou uma pessoa de autoridade? Agora a gente tem essas últimas 3 perguntas que elas estão muito relacionadas com o Covid, tá bom? Com o nosso isolamento social. Qual seria o grau de mal-estar, tensão ou nervosismo que lhe ocasionaria ao saber que um ente querido está com Covid? Qual seria o grau de mal-estar, tensão ou nervosismo que lhe ocasionaria identificar sintomas comuns de outros problemas com sintomas de Covid? Né? Sintomas que você tem de uma gripe, por exemplo, com um sintoma de Covid. Como você se sente em relação a isso? E qual seria o grau de mal-estar que você sente ao saber que você está com Covid? Como que você sente em relação a isso?
que já estiver terminando de fazer o quiz, pode também conversar com a gente no chat, ou se quiser abrir também o microfone para falar alguma coisa, fazer um comentário, tá bom? A gente está aberto para isso. Aí vamos esperar o pessoal aí, não precisa ter pressa, não. Quando todo mundo conseguir responder aqui, aí a gente... Podem colocando um ok, né, aí no comentário. Aí, gente, depois a gente vai disponibilizar esse estudo para vocês na íntegra, né? Que, na realidade, esse questionário é um questionário que ele foi validado, ou seja, é um questionário que pode ser utilizado, né, para auxiliar no diagnóstico de depressão. Mas quem pode fechar o diagnóstico é o médico. Por exemplo, ó, COVID, eu perdi paladar, perdi olfato, eu tô com falta de ar, beleza. Esse é um sinal sintoma, mas eu vou ser diagnosticado ali, meu diagnóstico vai ser fechado quando eu fizer ali o exame. É da mesma forma. Para a gente poder falar assim, pô, tem ansiedade. Eu vou analisar os sinais e sintomas que a gente falou aqui. Aí eu posso usar esse questionário. Ir a um profissional. Existem outros questionários que, inclusive, o profissional pode usar. Entendeu? Esse daqui é só um. Aí a gente vai disponibilizar para vocês. Aí O artigo eu coloquei lá no grupo, pessoal. É um artigo, ele vai trazer alguns outros fatores e tudo mais. É bem interessante se vocês puderem ler depois, tá bom? E até fazendo pesquisa também, vocês veem uma variedade de outros questionários que podem ser feitos, tá bom? Isso. O pessoal tá colocando aqui, tá? Gente, lembrando que as 3 últimas questões a gente adaptou para a cartilha de ansiedade, viu? Do Ministério da Saúde. As últimas 3 são adaptadas. Davi, tenta colocar o vídeo enquanto o resto do pessoal ainda não terminou. Vai travar. A Jade fez uma pergunta aí, Davi. O número 8 é referente se eu estive com Covid e outra pessoa. Ah, ela é qual? Porque tem 2. A última é se você. Eu acho que essa daí é se outra pessoa pegar, não é? Se eu não me engano, a número 8, ela fala como que você se sente em relação a você saber que um ente querido seu, um parente, alguma pessoa está com Covid. E a outra é referente a você estar com Covid. Se eu não me engano, a 10 é referente a eu pegar Covid. Isso, e a 9, ela é sobre o ente querido, tá bom? Tá. Vamos esperar um pouquinho aí. Mais uns 3 minutinhos. Não conseguiu carregar o vídeo não, Davi? Não, vai ficar travando. Eu não sei sim. porquê. Não, mas qualquer coisa tu coloca o link, né, lá no grupo. Ele vai disponibilizar o link no grupo. Eu mandei o link pro grupo. Quem não participa do grupo, clica no link, entra no grupo e aí lá no grupo a gente vai colocar, tá? O link do vídeo. Inclusive, vocês podem seguir o nosso canal lá do YouTube, né? A gente vai estar aí, se vocês quiserem mandar alguma mensagem e tudo mais. Posteriormente, depois aí, lá no grupo mesmo, tá bom? Eu vou abrir o grupo para todo mundo mandar mensagem, né? Que a gente colocou só para os ADMs mandar mensagem, mas para a gente mandar a gente vai colocar a gente vai mandar o artigo que fala sobre esse questionário, tá bom? Eu já mandei lá já. Tá lá no grupo. A Caterine já mandou. E também, gente. Pode falar, Davi. Para quem for entrar depois, aí a gente manda de novo, tá bom? Certo. E também a gente vai disponibilizar lá o e-book. O e-book, ele fala um pouquinho mais sobre ansiedade, como acontece, a questão da fisiologia, né? Todos os sinais e sintomas. E a gente também, além do yoga, a gente coloca um pouquinho mais sobre atividade física, sobre uma das receitas que pode ajudar para não precisar tomar medicamento mesmo, né? Uma forma mais empírica, assim. Mas a gente coloca lá também. E aí, no final da palestra, a gente vai estar disponibilizando o e-book lá no grupo.
Isso. E, Gente, assim, rapidinho, quem começar quem começar, né, na verdade, a praticar o yoga, depois fala com a gente. A Jade tinha falado, depois que acaba o questionário, fui até o 10, tá em inglês? É que no final ele te mostra só uma frase falando que você conseguiu finalizar o questionário e pronto, tá? É só o isso mesmo. aplicativo, é o Sucrativo, tá? É. É o aplicativo. Aí, gente, como eu tava falando, se quem fizer Pode depois fechar, começar a Jade. praticar, fala com a gente, manda lá depois. A Jade tinha falado que dá sono, mas assim, conforme o vídeo, às vezes pode ser bom para quem tem falta de sono, por exemplo, pode ajudar a regular o sono. E aí depois, se vocês quiserem tentar, tem técnicas de respiração também que acalmam a ansiedade. Porque igual eu estava falando antes, às vezes a gente só quer que isso pare, né? O coração tá ali acelerado, tô suando, minha cabeça tá doendo, mas se você conseguir parar um pouquinho e começar as técnicas de respiração e as posturas corporais, vai ajudar. E aí depois vocês deem pra gente o depoimento, se quem praticar, tá bom? Isso. Aí, gente, por enquanto aqui que o pessoal não acaba, a Mari estava falando das formas empíricas, né? O empírico é aquele que, por exemplo, eu faço isso e dá certo, não tem comprovação científica. Por exemplo, gente, quando eu estou ansioso, eu pego meu videogame, vou jogar um FIFA, acabou minha ansiedade. Eu esqueço de problema, esqueço de ansiedade. Então, assim, tem coisa que você desenvolve, tem forma de enfrentamento que você vai desenvolver, ler um livro, conversar com alguém, que no meu caso, jogar, escrever. Então, assim, às vezes tem essas formas de enfrentamento empíricas, né? Que não tem comprovação científica nem nada, mas é algo que para mim funciona. Então, assim, tentem buscar isso, tentem lembrar, o que te relaxa, né? Quando eu estou ansioso, isso me ajuda. Então, assim, se agarra nisso aí. Então, quando você... É claro que, assim, por exemplo, quando eu estou no meu trabalho, eu estou estressado, fiz uma coisa e não deu certo, pô, não dá para mim ir para casa. Peraí, que eu vou em casa ali jogar porque eu estou ansioso. Não dá. Mas tenta aí desenvolver ver o que te ajuda a enfrentar também, tá bom? Todo mundo terminou, gente? Se faltar alguém, fala assim, falta eu. Tá. A aromaterapia, Jade. A Estetinha... Fala melhor do que eu. Tá. Só falando aqui um pouco do comentário da Esté e da Mari, a Esté tinha falado que começou a praticar as técnicas de respiração e funcionou. Fico feliz. A Alice também falou que meditação é maravilhoso para ajudar com a ansiedade. Então, o yoga, gente, é uma forma de meditar, né? E como a gente queria, assim, algo rápido e algo fácil de fazer, porque às vezes a gente coloca, assim, yoga... Tem certas posições que nem eu sei fazer, eu não tenho essa elasticidade toda, não. Então, a gente trouxe, assim, algo mais fácil mesmo. E, como o Davi estava falando, para ele, jogar videogame funciona. Para mim, meditar funciona. Às vezes, para Mari, pode ser uma música. Tem a musicoterapia, a aromoterapia. Ó, no vídeo que a gente trouxe, abrange esses três. Musicoterapia, aromoterapia e a meditação. Vou explicar um pouco mais sobre a aromoterapia. No caso do vídeo, eu trouxe o incenso. Eu gosto de incenso, mas isso é um gosto meu. E aí, a música, eu coloquei música de fundo, música celta, porque me acalma. É um gosto meu, novamente, entendeu? Vocês podem colocar aí num lugar, um ambiente que vocês se sintam confortáveis, com roupas leves. Coloca algum cheiro que você goste, por exemplo, cara, eu gosto de cheiro de cravo com limão. Então põe o limão lá com os cravinhos espetados, porque isso vai te remeter a uma lembrança boa quando você, por exemplo, não estou meditando, mas eu senti o cheiro do cravo com limão. E, consequentemente, isso vai te acalmar. Isso é aromaterapia. Você também lembrar, são lembranças olfatórias, né? Então, vamos supor, só um exemplo. Isso é comprovado, gente. Comecei aqui a meditar e coloquei o meu cravo com limão. E aí, vamos supor que no dia de uma prova, que eu esteja super estressada, eu vou e na minha mesa eu coloco ali um cravo com limão. Isso vai ajudar a reduzir a sua ansiedade. Por quê?
a memória olfativa vai fazer com que você volte naquele momento que você praticou algo que te fez ficar assim mais leve e vai trazer isso à tona. Então, assim, ela vai reduzir. Não é que ela vai acabar, que ela vai cortar e tudo. Nossa, sou outra pessoa. Não, mas ela vai reduzir. E, consequentemente, quando você faz isso, quando vira uma rotina, reduz ainda mais. E essa é a tendência. Então, no vídeo tem a música celta que me acalma, o incenso, que também me acalma, e a meditação. No caso, eu escolhi aqui o meu quarto, né? Que é Vocês podem colocar, não sei assim, qualquer lugar que te transmita paz. Não precisa ser necessariamente na sua casa, entende? Qualquer lugar. Tentar roupas leves. A Esther estava falando que gostou do questionário, refletindo sobre as questões colocadas. Então é isso, gente. Eu espero que eu consiga ter explicado um pouco mais sobre a aromaterapia, musicoterapia, juntamente com a meditação. O Davi vai ler aí o que a Esther colocou. A Esther falou que gostou do questionário, que ela falou que refletiu sobre coisas que deixam ela tensas ou nervosas. E assim, gente, vocês podem compartilhar no áudio aí, sintam-se à vontade. Que é exatamente isso, gente. A gente tentou aqui trazer para vocês os sinais e sintomas, conversou e tudo, mas é justamente tentar identificar, ajudar vocês a identificar, entendeu? Identificar, poxa, cara, isso daqui pode ser que eu tenha ansiedade. É claro que o que a Marcelina falou é importante. A gente não pode sair por aí dizendo que eu tenho ansiedade, não sei o que, não sei o que. É bom ter o diagnóstico, né, fechado, mas assim, gente, ó, a gente tá aí numa realidade que, né, tem que ficar isolado. Tem a maioria das pessoas aqui, eu tenho certeza que é a grande maioria que tem grupo de risco dentro de casa, entendeu? Então, assim, a gente não pode estar saindo, eu vou procurar e agora tem essas coisas online, tem o CCVV, então, assim, você pode ficar na sua casa e na sua casa mesmo você buscar ajuda, entendeu? O Centro de Valorização da Vida, vai lá no Google, coloca Centro de Valorização da Vida. Você pode entrar no site, entendeu? Pega o número, se esqueceu o número, então, tem essas formas aí, né, de você ficar na sua casa e tentar conseguir ajuda. Alguém mais quer compartilhar? Além da Esté, que compartilhou, compartilhar o sentimento, assim, em relação a o que vocês sentiram quando estava respondendo o questionário. Uma por vez, tá, gente? Precisa brigar para falar, não. Ninguém quer falar? Talvez alguém esteja digitando. Vitória falou que gostou do questionário, percebeu que a maioria das coisas a deixavam tensa e nervosa. Isso, gente, é essa percepção mesmo, sabe? Que a gente e assim, diante disso, por exemplo, falar numa aula, quando o professor me perguntava, Davi, responde isso para mim. Pô, fico nervoso com isso. Como é que eu vou enfrentar isso? Entendeu? Então, assim, saber que o problema existe para eu poder lutar contra esse problema. Por exemplo, se eu vou jogar contra um time de futebol, eu nunca estudei esse time de futebol, vai ser difícil de eu ganhar dele. Eu não vou saber qual é o ponto fraco, ponto forte, entendeu? Então, assim, eu tenho que me conhecer. A timidez, Vitória, a timidez ela pode ter relação com a ansiedade ou não. Você pode ter uma característica tímida, pode ser uma pessoa tímida. Eu conheço pessoas tímidas que não são ansiosas e, às vezes, a ansiedade faz você ter essa timidez por conta do medo, entendeu? A ansiedade te coloca, na maioria das vezes, o medo, entendeu? De errar. Tipo, você pensa, lembra lá que o problema é no futuro? Caraca, eu posso errar, eu posso falar algo errado, o professor pode perguntar algo que eu não sei. Então, a ansiedade ela pode trazer o medo que vai implicar você ser tímido, entendeu? Não por ser tímido, mas pelo medo de errar, sabe? A Jade falou, gostei do questionário e que fez bem parar de ver sobre o Covid nessas redes sociais, diminuiu as crises, mas depois que eu voltei a ler, veio piorando. Melhor eu parar de ler de novo. Estou tentando voltar aos poucos, mas com os cuidados redobrados.
Exatamente. Essa questão, gente, de você... Se você sabe que isso é um gatilho para você, por exemplo, se eu sei que ver notícia de Covid é um gatilho para mim, por que você vai ficar vendo, sabe? Se você identificou esse problema, pô, o meu problema é ver que o número de Covid está alto na minha cidade, o número de mortes está alto. Beleza, se esse é um problema para você, se você consegue lidar com ele, por exemplo, se eu sou um profissional de saúde, eu estou inserido no meio hospitalar, tem como eu fugir desse problema? Quase impossível. Mas se eu consigo fugir desse problema, Jade, é importante. Se isso te faz mal, tá bom? A Marcelina... Davi, Oi. só falando aqui que o Ministério da Saúde ele também fala exatamente isso, que uma das formas de você conseguir reduzir é você identificar a causa. No caso, a Jade conseguiu identificar a causa dela. Tem pessoas que não conseguem. E aí fica ainda mais difícil, né? Exatamente. Mas pode dar seguimento. Isso. A Marcelina falou aí que também conseguiu identificar algumas coisas que deixam ela nervosa e tudo mais. Então é isso, gente. Esse questionário, depois, aí, se vocês tiverem um tempo, eu acho que são 28 questões, 25, se eu não me engano, alguma coisa assim. Vocês dá uma lida lá, né? E assim, gente, ele é uma coisa mais abrangente, né? Porque a ansiedade, o nome assim corretinho dela é TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Por quê? É a ansiedade que você vai sentir em qualquer situação da sua vida, entendeu? Qualquer meio que você for inserido, você vai poder desenvolver. Então, ele traz várias outras coisas. Ele traz coisa com pessoa, com sentimento. Então, assim, é um questionário bem complexo. É bem interessante se vocês puderem dar uma lida nele depois, tá bom, gente? Então é isso, gente. É isso, gente. Como a gente já compartilhar, eu agradeço demais a presença de vocês, demais mesmo, sabe? Eu amo que vocês tenham participado. Muito obrigado, fiquei muito feliz pela participação de cada um. Eu espero que, de alguma forma, a gente tenha conseguido trazer à luz de um conhecimento novo para vocês, para ajudar vocês no enfrentamento de algo, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, @liapspd, que vai ter ainda muita coisa boa por aí, tá bom? Esse foi só o primeiro evento de outros que vai ter, e assim, tem várias palestras à frente aí, tá bom? Eu deixo que meu agradecimento e até qualquer hora. O nosso agradecimento. Isso, é para vocês se agradecerem aí. Eu me agradeci, vocês se agradecem também aí. Gente, como o Davi falou, muito obrigada pela participação de vocês. A gente estava com muito medo no começo, a gente achou que não ia ter procura e ficou todo mundo um pouco receoso. E aí, quando a gente viu que estava tendo pessoas se inscrevendo, a gente ficou muito feliz. Então, a gente só tem que agradecer mesmo pela participação de todo mundo, pelos comentários, por vocês terem participado com a gente. E é isso, muito obrigada. Eu vou também aqui agradecer a cada um de vocês, meus colegas também, que elaboraram juntamente comigo. E, gente, pensamos nesse tema por causa, né, do tal cenário que estamos vivendo, como a gente falou, e porque isso não é tão abrangente, né, assim, na televisão, no Instagram. Então, assim, a gente tem que pesquisar a fonte. Qual Insta, ali estão perguntando. A gente tem que saber a fonte para trazer os dados certinho para vocês. Então, fico feliz que vocês tenham gostado, que isso de alguma forma tenha acrescentado na vida de vocês, e que agora, quando vocês se depararem, como a Maria Josilene estava falando, né? Quando vocês se depararem com a situação de um amigo, um conhecido, ou alguém que esteja passando por essa situação, saber direcionar essa pessoa, né? Mas é isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Beijo. Queria também agradecer, pessoal, todos vocês que participaram e parabenizar vocês também, né? Porque não é fácil a gente sair da nossa zona de conforto e se inscrever, assim, no meio de uma pandemia, né? Mesmo com os estudos e outras coisas para fazer, tirar um tempinho para vir aqui. Então, agradeço demais aí a participação de vocês e também dizer que participem das outras palestras que vão acontecer ainda. Elas vão agregar muito mais na vida de vocês também. Eu acredito também que vocês vão gostar e vão participar da mesma forma que participaram aqui, tá bom? Então, obrigada e até as próximas palestras. Pois é, gente. Beijo. Até mais.
Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau. Vou desligar aqui. Beijo.